Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 4 de junho. Vamos ver quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e quais os pontos que devemos observar para a semana que vem. Vamos começar com o S&P, que fez o que estávamos esperando no comentário passado. Temos aqui um rompimento de cabeça de pivô. Passou, né? Houve o rompimento, pernada para baixo, houve uma correção, retestou a linha onde foi rompida e o mercado deu uma queda. Agora a pergunta é: vai continuar a queda? O mercado ainda pode dar mais uma corrigida para cima. É possível ainda continuar corrigindo dentro desta trajetória de baixa que está sendo construída para maior prazo. Pode vir aqui na média de 21 do semanal, na média de 50 do diário, por exemplo. Obviamente que respeitou aqui o limite inferior da nuvem de Shimoku, mas durante a semana que vem, né, subir um pouco mais, desde que feche respeitando a nuvem de Shimoku, está tudo dentro ainda desta trajetória. Olhando sobre esta perspectiva, houve o respeito da LTB, lembrando que temos um desenho de um W aqui que pode ser completado e ir até os 4.300. Para mim, os 4.300 é um ponto importante para o S&P. Se ele passar os 4.300, fechar acima dos 4.300, no final da semana que vem, ele vai estar fechando dentro da nuvem de Shimoku, acima da média de 21 do semanal e acima da de 50 do diário. E aí ele possa estar querendo fazer uma mudança de trajetória. Tá? Por enquanto, seguimos aqui neste racional, pernada para baixo, correção, tá? Continuidade da tendência para baixo. Principalmente quando a gente olha, tá? A gente olha Nasdaq, né? O Nasdaq está muito mais distante das médias, já está um pouco mais consolidada a tendência de baixa. A média de 50 está inclinando para baixo aqui no semanal. E ele veio aqui, né, também região de cabeça de pivô, né, de rompimento de cabeça de pivô, 38% de FIBA, a projeção joga ele um pouco mais para baixo. Índice dólar segue na trajetória altista, se segurou em torno de 50% de FIBO, dentro desta pernada do semanal, vem respeitando média de 50 do diário. Tá? Estou de olho se ele vai conseguir fazer fechamentos acima da média de 21, ou se vai perder força e vai perder a de 50 e corrigir um pouco mais. Lembrando, ele pode corrigir aqui na média de 21 do semanal, ainda da trajetória de alta que ele está construindo já faz bastante tempo. Olhando para essa perspectiva, rompeu uma LTB, tá? E ainda tem uma LTA aqui que ele possa vir a testar. Treasuries de 10 anos reagiu, né? Aqui um ponto importante, 2,7%. Subiu durante a semana, mas olha, veja que ele está retestando aqui uma LTB, tá? Uma LTB aqui de curtíssimo prazo, que ele fez o rompimento e agora está retestando. Observar se ele vai continuar trabalhando para cima, ele tem projeção para vir de novo aqui nos 3%, ou isso aqui vai ser uma resistência inclinada e ele vai vir para perder os 2,7%. Se perder os 2,7%, ainda está numa trajetória altista, os treasuries, podemos pegar uma pernada mais completa do semanal, por exemplo, aqui para FIBO, e ele vira aqui na média de 21 do semanal. Mas vai estar trabalhando abaixo da de 21 do diário e da de 50. Tá? Não desconstrói a tendência de alta de longo prazo que ele está construindo, né? Mas já começa a ligar um ou outro alerta. Mas ele tem esse espaço sim para vir na média de 21 do semanal, sem um desmonte completo da tendência de maior prazo. Bolsa brasileira é onde estão as maiores incógnitas. Ainda não chegamos ainda na finalização da decisão. Qual jogo está sendo jogado na Bolsa brasileira? Temos essa pernada para baixo que desmontou aqui pelo índice futuro a trajetória altista e agora houve uma correção em FIBOS, né? Média de 50 do semanal foi respeitada, fechou abaixo da de 21
e vai dar uma pernada para baixo e finalmente romper esta média de 200, que é a terceira vez que foi lá, e aí na quarta se espera o rompimento, respeitou nuvem de Shimoku, tá? Mas no diário aqui, fechou aqui um pouquinho acima da média de 200 e acima da média de 21. E aí, quando a gente olha por EWZ, a gente tem uma história um pouco diferente, né? A gente não sabe ainda do jogo que está sendo jogado. O que dá para a gente fazer é o seguinte, né? Considerar aqui, no curtíssimo prazo, para a gente olhar para a semana que vem, qual o lado que vai escolher deste retângulo. Se vai realmente começar a trabalhar abaixo do 111 ou vai reagir e vai passar aqui os 113 e 230. E aí talvez a gente possa sonhar aí com uma retomada da alta da Bolsa Brasileira. Quem acompanha o comentário sabe por que eu estou falando isso, né? Ó, acima do 113 e acima da média de 50. Tanto do diário e do semanal aqui lá nos 900. Tá? Estou falando isso por causa do EWZ. O EWZ conta uma história um pouquinho diferente. Que ele fez fechamento acima da média de 50 do diário, a do de 21 já está, né, apontando bem para cima, pode se aproximar durante essa semana, respeitou 61% de FIBO, né, pernada para baixo, pode ser a continuidade, mas lembrando que nós temos uma outra pernada aqui, que pode ser este desenho aqui, lembrando que ele respeitou nuvem de Shimoku. Bolsa brasileira caindo, com dólar caindo, geralmente não é o cenário mais provável, né? Que faria o EWZ se manter nestes níveis e o desenho que eu acabei de explicar do índice futuro acontecer, né? Ele continuar caindo. Então, sigo observando aqui o EWZ, ele em relação às médias, ele voltou a trabalhar, a fechar acima das médias aqui do semanal, acima das médias do diário. Tá? Então, para o EWZ a história é um pouco diferente, mas a gente não chegou ainda realmente nas confirmações. O que eu vou olhar mais para essa semana é qual lado vai escolher. Isso aqui é um fato de curtíssimo prazo. Tá? Ele pode ser facilmente desfeito, né? A gente vê, por exemplo, uma segunda-feira fechando abaixo dos 111, para terça-feira fechar aqui para dentro. Isso a gente tem que tomar cuidado. Mas eu estou observando esta caixinha aqui, essa região de preços, qual que ele vai escolher e vai realmente confirmar. Ocorrendo o fechamento, né, firmando e confirmando, aí a gente pode talvez realmente considerar que ele vai para baixo ou ele vai retomar a trajetória altista. Vamos para o dólar contra real. E o dólar contra real, eu acho que o jogo mudou um pouco, já fiz um comentário sobre isso, né? Mas o desenho mesmo dele é pernadona para baixo, 50% de FIBO, e a projeção dele joga aqui nos 4.531. Mas quando ocorreu essa pernada para cima, apesar dele estar esticado, eu acho que algumas mudanças ocorreram aí em termos de cenário para o dólar, né? Então, talvez a pernada possa já ter terminado, não vá a 4.530. Temos que acompanhar. Tem um gapzinho aqui que ele fez, veio retestar o gap, talvez fechar o gap, estou acompanhando como é que ele vai fazer essa semana. A gente ter certeza de que o dólar não vai mais para baixo é um caminho um pouco mais longo, ele teria que voltar aqui acima dos 5,40. Aí a gente pode talvez considerar que o dólar contra real não vai completar aquele desenho que ele fez. Repetindo qual é o desenho? Pernada para baixo, correção em FIBO, viria aqui para baixo. Se ele vier aqui e continuar reagindo, podemos observar aqui, por médias, né, fechamentos acima de 4.900 e realmente a confirmação acima lá dos 5,40. Ok? Média de 21 bem próxima de 50. Pode dar o cruzamento na semana aí e aí confirma o desenho que a gente vinha trabalhando. É isso que eu estou olhando para a semana. Quero desejar uma excelente semana para todos.